Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui em mais uma live sobre a educação, com 3 convidadas, 3 guerreiras da educação que aceitaram o convite para vir dialogar conosco, para a gente compreender um pouco o que é educação integral, o que é educação de tempo integral, onde estamos do ponto de vista da educação pública nesse conceito, enfim, avançamos, não avançamos, é preciso avançar mais ou não, como nós vamos construir isso. A gente quer refletir hoje com todos, inclusive vocês que estão nos assistindo, podem comentar na nossa live, compartilhar com os demais. Aqui a gente está recebendo hoje a professora Luísa Colato, que é professora da Rede Municipal de Porto Alegre, pedagoga e especialista em alfabetização. E até o início do ano tinha uma turma de tempo integral na Escola Neuza Brizola, que foi uma escola que perdeu esse avanço, digamos assim, no âmbito educacional da educação pública. E a Ana Oliveira, que é mãe de aluna lá da escola, que teve na luta muito forte, a gente se conheceu nas batalhas aí em Porto Alegre, tentando garantir, né, esse direito para a comunidade ali, e infelizmente o prefeito não ouviu. E a professora Rosa Mosna, que é doutora em educação, na área de concentração em políticas e gestão de processos educacionais pela URGS, e está aposentada do estado e do município, enfim, já esteve na direção do CEPERS, a Tempa, esteve na gestão em vários governos, no governo do Tarso Genro, do estado do Rio Grande do Sul, governador. Ela esteve à frente de muitos processos, muitas políticas educacionais, então a gente também está com uma pesquisadora aqui conosco, nós, professores, enfim, trabalhadores da educação e pessoas que defendem a educação. Nós estamos aqui praticamente numa sala de professores e na comunidade escolar, né, com a mãe Ana, que muito nos orgulha de estar trilhando com ela uma caminhada de luta em Porto Alegre, defendendo a escola. Então, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos também vocês todos e todas que estão nos assistindo. E já de imediato, eu quero passar a palavra para a professora Rosa, para ela comentar um pouco para nós, porque muitas pessoas, Rosa, não sabem qual é a diferença educação integral e educação em tempo integral. Seja bem-vinda. Bem, boa tarde a todos, especialmente ao Jonas e às minhas colegas de live, né, a Luísa e a Ana. É uma satisfação poder contribuir um pouco nessa discussão. Bom, em primeiro lugar, existe uma confusão nesse conceito. Uma coisa é a educação integral e a outra coisa é o tempo integral. A educação integral, o nome já está dizendo, é uma educação ampla, né? Que pensa o aluno em todos os seus aspectos, né? Cognitivo, psicomotor, estético. É uma visão que ela vem lá dos gregos, né? Onde a poesia, a música, isso fazia parte de uma educação, a educação física também, fazia parte de uma educação integral, né? Que ele chamava a paideia, né? Que é chamada lá dos gregos. Esta visão de educação integral, ela no Brasil, ela vem com Anísio Teixeira, na década de 1930, depois do Manifesto dos Pioneiros, enfim. Então, era isso, a escola para o povo estava cada vez se reduzindo mais no tempo, inclusive as reformas dos anos 20 do século passado, eles queriam, na verdade, queriam só, porque com a ampliação da urbanização e da industrialização, eles entendiam que o povo, em geral, precisava saber ler, escrever e contar. Então, tinha propostas que faziam até turno de 2 horas, de 3 horas, e Anísio Teixeira se insurgia com isso. E ele dizia que, para ter uma educação integral, que o povo precisava de uma educação integral, né, de uma educação de uma visão ampla, mas que uma educação assim, ela não podia ser um tempo mínimo, ela não podia ser minimalista. Então, o tempo integral,
ele faz parte da educação integral. Não tem educação integral com tempo reduzido. Então, essa ideia de Anísio Teixeira, depois, Anísio Teixeira criou um centro de educação popular na Bahia, nos anos 50, que era uma espécie de universidade do ensino primário, né? E que vem com a Escola Nova, que nós não vamos aprofundar aqui hoje. E depois ela é resgatada com o CIEPS, principalmente o primeiro governo do Brizola, no Rio de Janeiro, né? Que vem essa concepção, mas que tinha todo... no CIEPS, não eram simplesmente escolas bonitas e grandes e tudo mais, eles tinham um projeto pedagógico. E a gente viu que isso aí acabou, por contas, acabou indo fazendo água, como a gente diz, né? Mas, principalmente, o PDT ficou com no seu programa de governo, ficou com esse jargão da educação integral. Mas que, na verdade, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, simplesmente se transformou no tempo integral. E não num projeto de escola, num PPP que integrasse os 2 turnos. Evidentemente que tem algumas escolas, eu até digo o Canelinha, lá da cidade de Canela, do município de Canela, é uma escola, eu estive visitando a escola e realmente é uma escola muito interessante. Não sei se continua, mas pelo menos nos anos, acho que foi em 2011, eu estive lá e fiquei encantada com o trabalho que era feito. Era realmente educação integral em tempo integral. Aqui em Porto Alegre, eu vi, na época do governo do Fogaça, né, que junto com o Fortunati, se começou a ampliar o tempo... alguns projetos de tempo integral, mas muito desarticulados os turnos, o que a gente chama mais do mesmo. Então, não havia um programa efetivamente que integrasse o turno e o contraturno, né? E com o programa Mais Educação, que foi um programa vigoroso do governo federal, e que no início ele era de ações complementares, mas depois ele evoluiu muito. Então, se começou a se consolidar, porque, inclusive, vinha muito recurso para as escolas. As escolas que estavam no programa Mais Educação recebiam muitos recursos. E muitas, mas, de uma certa forma, pelo menos no meu conhecimento aqui no Rio Grande do Sul, foram poucas escolas que conseguiram realmente integrar num currículo ressignificado, como era o programa sugeria, e como é que se pensa a educação integral. Então, na verdade, eu acho que, com exceção da Neuza Brizola e talvez do João Goulart, que eram os próprios professores que trabalham nos 2 turnos e conseguem aí globalizar esta educação, mas a maior parte eram instituições privadas que trabalham e o turno e o contraturno, sem uma articulação entre os 2. Isso nós não podemos chamar de educação integral. É importante que os alunos tenham aquelas atividades do contraturno, mas não é uma educação integral. Uma educação integral tem que integrar os 2 turnos. Os 2 turnos têm que estar em sintonia, um ajudar o outro. As aulas do outro turno, sejam lá de educação artística, alguma coisa, ela tem que ajudar no currículo do português, da matemática, tem que haver uma integração. Não tem como ter uma educação integral com 2 coisas completamente desarticuladas. Eu acho, e aí a Luísa vai poder esclarecer, que nessas escolas onde os próprios professores que trabalhavam, né, nessa questão dos 2 turnos, que tinham como globalizar, eu até acredito que ali pudesse se fazer uma educação integral. Mas, de uma certa forma, não é isso que acontece na rede, né? São 2 turnos, é o turno e contraturno, e é o que, no jargão, a gente chama o mais do mesmo, né? Então, eu sou uma defensora da educação de tempo integral, a educação integral em tempo integral, mas acho que
não existe, para isso tem que ter formação de professores, tem que ter um planejamento, e a mantenedora tem uma participação especial. Não dá para ela jogar para as entidades parceiras fazer essa integração, porque não é feito. O tempo que eu estava na última escola que eu tive, tinha alguns alunos no contraturno, mas eram completamente desarticulados. Inclusive, não tem como tu ter a metade dos alunos ter o tempo integral e a outra metade não ter. Isso também é um problema, né? Então, é nesse sentido, tem que diferenciar. Uma coisa é educação integral, que pega todos os aspectos, né, enfim, da formação humana, né? E a outra coisa é simplesmente o tempo integral, que muitas vezes é o mais do mesmo, né? É importante? Mas não dá para se chamar de educação integral. Só queria dizer uma coisa, no governo Tarso, porque o Jonas fez menção, né, que eu participei no governo Tarso, nós fizemos uma proposta, nós instituímos uma proposta que, obviamente, foi para os ares, mas uma proposta de educação integral em tempo integral. A proposta foi feita, muito interessante, mas acho que se perdeu no espaço. Sim. Obrigado, Rosa, por ter apresentado para nós essa diferenciação muito importante. E eu quero passar de imediato para a professora Luísa, para ela contar um pouquinho como é que eram as aulas, e depois a Ana fazer um resgate para nós, Ana, de toda a luta que foi feita para tentar garantir esse modelo de escola que existia, essa proposta, enfim, e como vocês perceberam, né, toda essa movimentação. Enfim, quero passar para a professora Luísa, seja bem-vinda, para colocar para nós, professora, como é que era o trabalho, a experiência, enfim, que agora tu até teve que sair da escola, né, para poder continuar com 40 horas, enfim, houve um rompimento bem grande no modo de funcionamento dessa instituição. Seja bem-vindo. Obrigada. Boa noite, gente, todo mundo que está assistindo, os colegas, obrigada pelo convite. Eu acredito que, em primeiro lugar, o título, né, a pergunta título dessa live, ela é muito interessante. Por que é que a educação integral não avança em Porto Alegre? A educação integral não avança porque o pouco de resultados bons e efetivos que nós temos, por essa gestão, ela é escanteada, ela faz um movimento contrário daquele movimento que nós gostaríamos de ter em relação à educação integral. Né? Por que eu digo isso? Eu atualmente trabalho em 2 escolas, né, do município, a Escola Neuza Brizola e a Escola Vila Monte Cristo, né. Até 16 de março, trabalhava apenas no Neuza Brizola com um projeto piloto, né, da Prefeitura de tempo integral e educação integral, né, era um modelo diferenciado, né, não era apenas um turno inverso. Como funcionavam essas aulas, né? Durante o turno da manhã e durante da tarde, a mesma professora referência ficava com esses alunos. No momento do café da manhã, no momento do almoço, no momento do descanso, no momento da atividade, no momento da saída, entregava as crianças para os pais, enfim. Havia toda, como a Rosa falou, uma articulação, né? E um envolvimento com esses alunos, com essas famílias, de uma forma integral, né? O Neuza Brizola, inclusive, tem colegas que poderiam falar muito melhor do que eu, por ter uma caminhada muito grande na Escola Neuza, né? Ele teve esse projeto de turno integral desde 2010, desde 2011, se eu não me engano, com as professoras referência, né? E o que isso aconteceu? Quais foram os resultados disso para a escola? O IDEB da nossa escola, né, do Neuza, ele saiu do último lugar para um dos primeiros, né? A partir da educação de tempo integral com os professores de referência fazendo esta articulação. Claro, como a professora Rosa falou, é importante que as crianças estejam na escola em tempo integral, sim, mas se nós tínhamos um projeto que caminhava, que levava isso para frente, que trazia resultados maravilhosos, como no Neuza Brizola, por que não, em vez de tirar esse projeto do Neuza, por que não estender para outras escolas do município, né? Então,
o que acontece? Eu acredito que existe assim, uma ideia de baratear, né, a educação e vender uma ideia de educação integral. Porque, claro, que um professor de rede, né, um professor concursado, ele é um investimento muito maior, né, para a mantenedora, para a prefeitura, e isso, não, na verdade, esse investimento parece não ser o objetivo, né, do governo Marquesan, do secretário de Educação. Então, em fevereiro desse ano, em 17 de fevereiro desse ano, nós começamos as aulas, né, e fomos surpreendidos lá em meados de março que a escola não seria mais de tudo integral com professora referente. Aconteceria uma parcerização, né, da educação. Então, viriam para a escola professores, não sei quais são a formação desses parceiros, na verdade, né, viriam para a escola para trabalhar com esses alunos no turno da tarde, né. O que eu acredito que poderia ser, inclusive, válido para escolas que não tinham nada, mas no Neuza nós teríamos um projeto já construído que deveria servir como referência e inspiração para outras escolas, né? E não para um desmonte, né, da escola que tinha e dava certo. Então, lá em meados de março, nós fomos surpreendidos com isso. Os professores e a comunidade, os pais, os alunos lutaram para reverter a situação. Tentamos diálogo com a prefeitura, com a nossa secretaria, não conseguimos, né? É uma gestão assim que nós não temos diálogo, né? São imposições, não existe conversa, né? Para tomada de decisões. A decisão é tomada, daí depois se diz que tá, vamos ouvir, mas já estamos com a decisão tomada, ou seja, não adianta de nada, né? Então, eu acho muito importante deixar bem claro esse crescimento que a Escola Neuza teve depois da integralização total da escola, né? Nós tivemos, assim, tínhamos na escola, né, projetos de música, projetos de filosofia, em que, inclusive, alunos foram levados para o Rio de Janeiro para participar de Olimpíadas de Filosofia, publicaram livros, foram para dentro da universidade fazer trocas com alunos de universidade para fazerem essa ligação entre escola e universidade. O que é uma universidade? O que é preciso para chegar lá, para estar lá, que aquilo é possível também para a realidade deles, e inserir essa realidade da universidade na escola também, né? Então, todos esses projetos, e puxando um pouco também a brasa para o meu assado, né, da alfabetização, estávamos tendo resultados magníficos, além desse crescimento todo do IDEB, né? Nós continuávamos em um avanço muito significativo. Eu sou professora alfabetizadora, trabalho com o primeiro ano, e as crianças, elas estavam, nós nos reuníamos, conseguíamos conversar, fomos perdendo muitos momentos, perdemos muito mais educação, perdemos momentos de conversa, de reuniões, foram perdas atrás de perdas durante esse governo, né? E nós, mesmo assim, a gente conseguia arranjar um jeito, arranjar uma forma, levando o trabalho para casa, né, conversando em outros momentos, para articular esse trabalho e continuar melhorando a qualidade dessa educação. As crianças de primeiro ano, por exemplo, estavam saindo alfabetizadas do primeiro ano, lendo e escrevendo, tornando possível que os professores dos anos seguintes conseguissem desenvolver um trabalho de maior qualidade com essas crianças, porque elas já conseguiam ler, já conseguiam escrever, já tinham uma questão lógico-matemática construída. Inclusive, resultados que a nossa prefeitura gosta muito de falar, né? As avaliações do MEC, das provas do Mais Alfabetização, que as nossas crianças foram submetidas, elas tiveram resultados excelentes, né? Muito acima da média de toda a rede, né? No Neuza Brizola. Por que isso acontece? Porque lá a gente fazia mágica? Não, a gente não fazia mágica, a gente fazia educação integral, né? Então, o que acontecia lá? Existiam todos esses projetos integrados com a mesma professora que acompanhava as crianças, que sabia cada detalhe do que aquela criança tinha passado no seu dia, que tinha um conhecimento daquela criança, que tinha um vínculo forte, essencial para o processo de aprendizagem daquela criança, né? Então, tudo isso aliado ao tempo, né, que elas ficavam manhã e tarde na escola, em que era possível, então, acessar
conhecimentos prévios que elas ainda não tinham quando entravam na escola, trabalhar coisas que a gente, às vezes, acredita que já vai estar construído quando ela chega, mas por uma carência de oportunidades, elas não têm. Então, a gente conseguia ter o turno da manhã, o turno da tarde e esses projetos integradores para conseguir trabalhar e desenvolver as potencialidades dessas crianças. Porque essas crianças, o que elas necessitam é um investimento e uma educação integral, porque elas têm toda igual capacidade de aprender como qualquer outra criança. A questão é que elas precisam de um maior investimento. Elas não devemos ter a ideia de que qualquer pessoa que a gente deixe elas dentro da escola, ela está na escola, né? Para os pais trabalharem, porque é um depósito de criança. Sem dúvida que é muito importante que os pais tenham um lugar para deixar suas crianças, né? Para trabalhar e tudo mais, mas esse lugar tem que ser de qualidade, isso tem que ser exigido, né? Que as suas crianças estejam em um lugar que é público e que é de qualidade, e que isso é responsabilidade de oferecer, né? Então, acontece muito essa preocupação agora, né, de como ficará, como a gente vai dar conta de tudo isso, como a gente vai manter a mesma qualidade com o tempo reduzido em 50%. E além da questão do tempo, bom, foi prometido, né, que essas crianças teriam esses parceiros no turno da tarde, que não teriam contato algum conosco, seriam blocos completamente separados, de manhã com a professora de referência, à tarde com oficineiros, parceiros, que não trocariam conosco, não teríamos momentos de troca, de reunião, nada, até porque no turno da tarde agora estou em outra escola, né? Então, isso decai muito a qualidade e mostra que a gente está no movimento contrário, né? Movimento contrário na Prefeitura de Porto Alegre. Enquanto a gente queremos a educação integral, a educação pública de qualidade, a gente está retrocedendo. A gente está barateando, sucateando, fazendo do jeito que é mais fácil e ainda por cima colocando, né, divulgando que estamos abrindo vagas, que a educação integral é importante, quando eu ouso dizer que eu nem sei se essa prefeitura sabe exatamente o conceito de uma educação integral, né? Porque estar de tarde num bloco com parceiros e de manhã com uma professora e aí não haver trocas, não haver essa integralização, isso não é educação integral, né? Fora que até o momento da pandemia começar, isso ainda não tinha, esses parceiros ainda não tinham chegado na escola, né? Então, as aulas começaram em 17 de fevereiro, Neuza, até 18 de março, esses parceiros não tinham chegado na escola, enquanto nós poderíamos muito bem estar lá fazendo o nosso trabalho de extrema qualidade comprovada, né, com a educação integral e o tempo integral na escola. Eu acredito que sobre a educação integral, sobre toda esse retrocesso que estamos vivendo, é isso. Eu gostaria, então, de pontuar em outros momentos, outros problemas que estamos passando agora, né, com a intenção da pandemia. Legal. Obrigado, Luísa. E a gente está com várias pessoas nos ouvindo aqui, nos assistindo, enfim, várias professoras lá da Escola Neuza, mas a gente quer ouvir a Ana. A Ana teve à frente, eu conheci a Ana lá na Câmara de Vereadores, fazendo uma fala muito forte na Comissão de Educação, né, de defesa da educação. E eu me encantei pela Ana, pela capacidade dela de falar, né, de expressar o sentimento da comunidade, e foi uma pessoa muito guerreira nesse processo aí, e é uma guerreira, continua aí na pandemia, inclusive, ajudando muita gente da comunidade, organizando, enfim, é uma pessoa que entende da importância da democracia, da importância da escola, e está lá, faz parte da comunidade, debate, constrói, mãe de aluna. Ana, a gente quer te ouvir um pouco, como é que foi isso, por que tu te envolveu, você se envolveram e fizeram essa luta na defesa dessa escola, daquele modelo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigada, Jonas. Boa tarde a todos. É um prazer dividir esse curto espaço, infelizmente, porque é um assunto amplo, né? Se tu vai falar, realmente, entrar e debater, tu pode ficar aí uma tarde tranquilamente falando sobre isso e ainda vai faltar espaço. Bom, nós tivemos uma reunião na escola no início do ano, não lembro a data exata, e na data
O refeitório da escola estava repleto de pessoas. As diretoras ainda não tinham sido apossadas e foi nos passado toda essa transição do turno integral. Vocês estão me ouvindo? Sim. Foi passado para nós toda essa transição que a prefeitura queria fazer de tirar os professores e colocar os parceiros. No momento, assim, eu fiquei meio tímida com a situação toda, porque era, na realidade, o segundo ano da minha filha na escola, mas eu me senti encorajada, porque as pessoas me olhavam e diziam assim, as pessoas próximas a mim, meu marido, a minha comadre, me olhavam e diziam assim, tu não vai fazer nada? Tipo, todos acostumados sempre a me ver lutando ou batalhando por alguma coisa, por algum ideal, defendendo, porque eu sou de defender, lute como uma mãe, Lê. E foi ali que eu comecei, que eu entrei na luta, que eu dei ideia de cartaz, que eu fui para frente da escola gritar, que eu fui para a Câmara dos Vereadores falar umas verdades para aquele secretário sem educação, completamente despreparado para o cargo que ele ocupa. Eu, como mãe, cozinheira e fotógrafa, acho que administraria muito melhor nesse aspecto a cidade, porque ele não sabe o que ele está fazendo. A escola, eu vou falar pela escola Neuza, não que eu não conheça, acabei conhecendo as mães e professoras das outras escolas que passam pelo mesmo problema, e também acabei gravando vídeos e representando junto com elas as outras escolas. Então, assim, eu vou falar pelo Neuza. Não é uma escola, não é um depósito de criança. É uma escola sediada no meio de uma comunidade carente, muito carente, que existem crianças que residem dentro do banhado, que o sonho dessas crianças é um banheiro, porque elas têm um balde. O sonho delas é caminhar numa pecinha seca, aí elas têm a escola. Não tem a mãe, mas tem a professora, que chega e abraça, beija, conhece todas as carências, os medos, as dificuldades, as limitações. Como tu vai entregar uma criança assim para um parceiro? Um parceiro que não conhece as limitações do teu filho. Ah, mas com o tempo ele vai conhecer. Não tem tempo, gata. Não tem tempo. São crianças que já passam tanta dificuldade dentro daquela comunidade, já passam tanto sem a mãe, sem o pai, que trabalham, que ganham uma miséria, que muitas vezes não tem dinheiro para comprar um tênis, mas a escola está lá e dá esse tênis para a criança. Ai, prof, eu tô com fome. A escola vai lá e dá um lanche extra para essa criança. Eu não tenho sabonete em casa, prof. A prof vai lá e dá um sabonete para essa criança. Prof, meu pai bateu na minha mãe. A prof vai ouvir, a prof vai ajudar, a prof vai auxiliar. A escola de turno integral, de educação integral, é a Neuza Brizola. Nós temos, como a Luísa falou, índices comprovando tudo isso. Nós temos a minha filha, eu falo pela minha filha que teve um crescimento absurdo, que no ano passado ela foi uma das primeiras alunas da turma dela. Dentro desse crescimento, a educação de turno integral deveria sim ser a responsabilidade do município. Todas as escolas do município deveriam sim ser assim, como Neuza. Sem parceria. Porque o que a gente percebe? Eu sou mãe, eu não tenho nenhum tipo de ensino superior, eu não tenho nenhum tipo de conhecimento técnico sobre os assuntos que vocês têm, mas eu sou uma pessoa, eu sou um ser pensante. O que se vê? O Marquesan quer sucatear a escola para poder lavar mais dinheiro, sobrar mais dinheiro para a campanha, né? Ele não pensa em ninguém. Ele não pensa na criança, que vai ser um eleitor no futuro. Foi isso que eu disse dentro da Câmara dos Vereadores. É um tiro no pé. Não tem uma assistência, já não tem escola, não tem médico. O que essa criança, vindo de uma comunidade, vai esperar da vida? Com parceiros que não tem nenhum tipo de preparação, que ninguém sabe de onde saiu, como surgiu. Quem são essas pessoas?
A minha filha passou por um momento muito difícil e foi atendida e assistida, recepcionada muito bem pela escola. Eu tenho total segurança, eu tenho orgulho de dizer que eu participo da escola, que eu atuo na luta, porque a minha filha foi simplesmente muito bem recepcionada dentro da escola. É segura, todo mundo conhece todo mundo, as professoras conhecem as limitações de cada aluno. São mães sendo professoras. É assim que tu vê. São mães e pais sendo professores. Em nenhum momento, por exemplo, eu recebi uma cesta básica da prefeitura, agora na pandemia. Se eu, que estou sempre para lá e para cá, não recebi, imagina aquelas pessoas que moram dentro do banhado. É um descaso, é um despreparo, é uma falta de respeito para com a família do aluno, sem contar com o aluno, que é uma criança dentro da comunidade, simplesmente ali, perdida. Ah, mas ninguém tem culpa porque nós estamos na pandemia, como vamos fazer? Rouba menos e cuida melhor das crianças. Coloque uma pessoa capacitada a entender a dor de um aluno. Coloque uma pessoa capacitada a entender que as professoras têm sim que ficar na escola. Não tem que tirar nenhum professor a menos. Era isso que eu dizia, que eu gritava, eu gritei por um dia inteiro. Quase fui atropelada fechando a rua. Por quê? Porque tu tem que ter consciência de que criança tem que estar na escola com a sua professora. A professora que ensina, a professora que tira dúvida, a professora que vai para casa pensando que o aluno está com piolho, está com dor de barriga, não tem um tênis, mas que no outro dia está lá com pente fino, com remédio para dor de barriga e com tênis. A minha filha simplesmente perdeu a professora esse ano, trocaram a professora porque ela não teve como viabilizar estar em duas escolas ao mesmo tempo, porque a distância que seria percorrida seria inviável. A professora nova, minha filha não conhece ainda. Entende? Não tem vínculo. Que vínculo? Como eu vou dizer para ela, não, minha filha, o ano passado tu tiveste uma excelente professora, e esse ano a gente não sabe quem é, porque simplesmente trocaram, mexeram, simplesmente foi uma dança de cadeiras alucinada, onde não teve respeito nem pela família, nem pelo aluno, nem pelos professores, nem pelo vínculo, nem pela estrutura que foi montada ao longo dos anos. Existem professoras hoje no Neuza Brizola que são pioneiras ali dentro, que começaram junto com o empreendimento, começaram junto com a ideia da educação de turno integral, em tempo integral. E ouvir elas falando é emocionante. Sabe? Um exemplo, a professora Ive é uma das pioneiras. Ela não teve escolha, mas simplesmente se apaixonou pela escola. Porque a escola foi crescendo, a escola foi derrubando metas, foi derrubando números e foi mostrando a que veio, que professores empenhados em serem professores. Porque tu simplesmente ir lá te formar é uma coisa, tu pegar uma escola numa comunidade onde a fome, o tráfico, a falta de infraestrutura, a falta de saneamento básico, a falta de saúde simplesmente impera e tu fazer o teu melhor, eu sinto muito. Mas nós temos educação integral, em turno integral, e com os melhores. Por isso eu lutei, por isso eu gritei, por isso que eu sempre disse, nenhum professor a menos. E assim como dentro do Neuza é assim, existe a escola João Goulart, que também segue a mesma linha. E que as pessoas também estão passando pela mesma dificuldade. Eles só não me ouviram mais gritar assim por causa da pandemia. Mas eu disse para o secretário de Educação que ele não ia se livrar de mim tão fácil. E não vai. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e passo a palavra ao Jonas, meu querido amigo, que eu tenho orgulho de chamar de amigo, porque me ajudou muito
me deu altos conselhos, me deu uma baita força. E muito obrigada por tudo, Jonas. Em nome das mães, em nome da família que foi conquistada nesse período de luta, porque somos sim uma família, estamos afastados, mas somos sim uma família. Muito obrigada pela tua existência e conta comigo sempre. Obrigado, Ana. Só queria falar aqui, muito bom ouvir vocês três. É uma fala carregada de sentimento mesmo, de quem faz a luta pela educação. Mas tem tanta gente como nós aqui que luta pela educação nos assistindo, a Raquel, a Ruschel, a Mônica, a Amanda, a Cristina, a querida Cristina, que é colega de música também, a Paulinha, a Cléia, querida Cléia, Mariana, enfim, a Letícia, Tamar, lá da Embratel, guerreira, escola conveniada, show de bola, Maria Fernanda, Evelise, Rosane Dalsaço, o Paulo, lá do Pais e Mães pela Democracia, Evelise já tinha lido, a Tirza, aqui da Tirza, se aposentou faz pouco tempo, enfim. A Carol, querida Carol, amiga Carol, diretora lá do Porto Novo também, baita experiência do Porto Novo, querida Joyce, enfim, a Rita, olha só, a Rita Tavama, que foi diretora da Loma, uma guerreira da educação também, a Rita premiada aí com seus alunos, né? Tanta gente, Elisa Mar, que também é uma lutadora, a Maria Olália, que foi secretária de Educação e é conselheira do Conselho Municipal de Educação, Cláudia, enfim, tanta gente que está aqui nos assistindo, é importante ler o nome e prestigiar, porque nós estamos aqui entre 50 pessoas, mais de 50, conversando e dialogando sobre conquistas e produzir, né, uma luta para avançar. Nós precisamos resgatar, eu acho que isso tudo. Porque a gente ouvindo, Rosa, a Ana e a Luísa, a gente tem um pouquinho da dimensão do que era essa escola no dia a dia e que se perdeu, né, nesse contexto, enfim, todo um conhecimento acumulado que as pessoas construíram e poderia estar sendo oferecido isso com qualidade para a população. Eu queria te ouvir um pouco, Rosa, também, sobre como a gente pode potencializar nessas experiências, resgatar e como o Estado, no caso a Secretaria Municipal, pode implementar, de fato, leis como o Plano Municipal de Educação, enfim, e outras tantas coisas que tu queira comentar com a gente aqui. Eu queria dizer, eu fiquei gostei muito de ouvir tanto a Luísa quanto o depoimento da Luísa enquanto professora e da Ana enquanto mãe. Eu acho que isso é extremamente importante. Agora, queria dizer, né, na minha intervenção inicial, fiz questão mais de colocar essas questões conceituais e tudo mais, mas e como tinha pouco tempo, enfim, também deixei para esse segundo momento. Queria dizer o seguinte, especialmente na gestão marquesã, não há intenção de qualificar a educação em todos os aspectos, né? Na questão da educação integral, ou mesmo do tempo integral, e outras questões também, o que a gente vê e sente, né, enquanto nós, porque eu me aposentei o ano passado, né, a gente vê um desmonte da educação, um desmonte do público, né? Claro, ele não veio para construir. Esses 4 anos foram anos, em todos os aspectos, né? Foram anos, não só na educação, foram anos de desmonte de coisas que levaram décadas para serem construídas. Então, é uma falácia quando eles dizem que querem melhorar a educação. Realmente, o secretário Adriano, Ana, ele não é que ele não saiba administrar. O objetivo dele era desestruturar, desmontar. E nisso aí ele está conseguindo alcançar o objetivo. No início da gestão, a gente acreditava que ele não ia durar muito tempo, e ele está passando batido os 4 anos. Então, do ponto de vista deles, ele está sendo muito eficiente, ele está destruindo tudo, ele e a equipe. É uma equipe que não tem qualificação para melhorar a educação. Eles são
fantásticos na questão da destruição, mas não para qualificar. Então, assim, ó, isso denota ausência de visão estratégica da educação. Se a gente quer um país, a gente quer desenvolver um país com desenvolvimento econômico e social, nós precisamos qualificar a educação. E o que eles estão fazendo é justamente o contrário. E também denota um desdém pelas classes populares. Eles não estão nem aí para as classes populares. Eles não têm o menor interesse. A questão deles é passar tudo para o privado e para que educação integral? Educação integral. Claro, ele vai ser candidato agora, né? E aí ele vai falar da importância da educação, porque a retórica é muito fácil, a prática é que são outros 500, como a gente diz, né? Então, é isso, quer dizer, não tem aquela visão, não tem uma intenção de qualificar nada, né? Agora, nós estamos às vésperas de uma eleição, né? Então, é isso. A atual gestão, obviamente, que vai se colocar como, né, para se reeleger, e é isso, não vai sobrar pedra sobre pedra se ele se reeleger, né? Porque não é essa a intenção. Então, a gente está vendo, e é óbvio que a gente precisa de alguém, de um gestor que tenha intenção, que tenha intencionalidade de qualificar a educação, uma educação emancipatória, uma educação de qualidade emancipatória. E outra, eu queria dizer mais, no início deste século, nós não tínhamos todos os alunos, né? Não tinha escola para todo mundo, tanto é que se ampliou muito o número de escolas, a construção de escolas. Hoje ainda o problema é na educação infantil, que a gente não conseguiu ainda as metas do Plano Nacional de Educação, ainda a gente precisa de vagas. Diferentemente do ensino fundamental, que hoje, por causa da queda da natalidade, o ensino fundamental está reduzindo a cada ano. Então, as nossas escolas, o que antes a gente não tinha espaço físico, hoje a gente tem. Hoje a gente tem espaço físico para poder proporcionar uma educação integral em tempo integral, porque tem espaço físico na maioria das escolas. Então, quem não está fazendo isso, quem não está vendo esta possibilidade, porque é uma janela de possibilidade que nós estamos tendo agora, é porque realmente não tem intenção de construir. E essa gestão é tranquila, é uma gestão que veio para destruir o público. Tudo que é público e não tem nenhum apreço pelas classes populares. Não tem. É isso que eu queria dizer. Obrigado, Rosa. Antes de passar para as colegas, queria ler mais alguns nomes. A querida Liane Bernardi conosco, Roberto Marneri, que mora na região e também é um servidor público na defesa, né, das coisas públicas, contra a privatização, trabalha no DEMAI, um baita guerreiro. A Cristiane Goulart também aqui, o Gustavo Abraão, a Simone Mosna, querida Simone, um abração para ti, Simone. Saudade do tempo em que os governos respeitavam a educação, querida Simone. Enfim, aqui tem a Daniela Santos e também está aqui a Ana Regina, que foi diretora da escola de ensino médio Oscar Pereira, lá no Embratel, conhece muito de educação. Henrique também está aqui nos assistindo. Que legal, gente. Tanta gente que defende a educação e a gente está dialogando. E quero passar já de imediato para a Luísa, para ela fazer mais uma fala, e depois a Ana, e aí a gente consegue ir concluindo, não concluindo, porque esse debate, na verdade, ele não se encerra aqui. Acho que a Rosa coloca uma coisa muito importante, é um ano decisivo, de decisões. Se a gente quer realmente continuar com a destruição, nós queremos, né, reconstruir e avançar. Então, ano eleitoral, é importante pensar isso também. Querida Luísa. Bom, eu acredito que um governo que se preze, né, ele valoriza os seus professores, valoriza a educação, porque onde tem educação em qualidade, tem alto investimento, né? E não o contrário, como a gente vê
infelizmente, na nossa rede, né? Vemos uma possibilidade de trabalho tão bonito e potente, né? Mas realmente existe um descaso, né, com essas classes populares. Isso fica muito evidente agora, nesse momento de pandemia, né? Não tem como falar diferente, porque a gente vê a desassistência, por exemplo, que estão os nossos alunos agora sem acesso à internet, muito menos à internet, porque não tem nem acesso à alimentação, né? Uma alimentação de qualidade. Então, eu acho muito importante também ressaltar essa questão e denunciar até, né? Essa questão da pandemia agora, como a prefeitura vem levando. A plataforma, né, foi lançada em junho, né, com a promessa de gratuidade da internet para que as crianças pudessem acessar as atividades em junho. Estamos em agosto, essa gratuidade ainda não aconteceu. Mas mais do que isso, né, a plataforma foi lançada em junho, nós estamos sem aulas desde março. Então, de março a agosto, o que aconteceu na rede que essas crianças ficaram desassistidas, né? Os professores ficaram desassistidos, né? Cada um correndo como podia, cada um indo atrás dos seus alunos como conseguia, né? Como a Ana falou, difícil cobrar um acesso a atividades, uma realização de atividades, um acompanhamento pedagógico, quando as famílias não têm sequer um banheiro para utilizar, né? Quando as famílias não têm alimentação no dia a dia, quando tem problemas com essas chuvas que aconteceram, por exemplo, em Porto Alegre, e a gente cobrar que elas acessem atividades sem ter condições básicas para isso e sem ter a internet prometida, né? Fora que o aplicativo Record, né, para ser usado pelo celular, pelas crianças, existiam colegas na minha escola e pela rede toda que fizeram campanhas até para conseguir celulares, né, para essas famílias, celulares mais antigos, só que o aplicativo também não roda em celulares que não são novos e atualizados. Então tem uma série de problemas assim que fica evidente que não é pensado. Essas crianças não têm, esses alunos não têm uma assistência básica, né, da prefeitura. Então, muito menos uma valorização da educação integral, né? Se o básico ele já não tem uma educação integral, uma educação de qualidade, uma formação adequada de professores, né? Existe muita culpabilização do professor, né, ainda, né, na nossa sociedade, que é um discurso muito raso, né? Porque as minhas colegas, eu enxergo assim todo o esforço que se faz para ir atrás dessas crianças, para acolher essas crianças, né? Para dar o mínimo de dignidade para essas famílias, né? Coisa que nem sequer seria da nossa atribuição, mas se a prefeitura não faz, alguém tem que fazer, né? Porque eu acho que o caos está instalado, assim, né? Nessa gestão. E acredito, como a Rosa falou, que é um projeto, na verdade, né, de destruição. Não é uma falta de efetividade, é um objetivo mesmo, né, de destruir tudo que foi construído. Né? Porque nós temos inúmeras provas disso. O desmanche da educação integral no Neuza Brizola é só uma prova, né, que vem acontecendo e de que dias piores virão se esse governo continuar aí, né? Então, acho muito importante essa conscientização, a gente abrir a cabeça e enxergar, né, o que é propaganda política, o que é a realidade, né? Sair da bolha, né, de ouvir o que o Marquesão fala na mídia e ver o que acontece no chão da escola, né? Acho que isso é muito importante. Eu queria também agradecer muito, né, a vocês, as minhas colegas todas, né? Agradecer minhas colegas que são sobreviventes, né, a todo esse caos, juntamente comigo, juntamente com os pais, como a Ana, né, as comunidades, em especial a Letícia, né, que me fez esse convite também para estar aqui, a Eve também, que conversou um pouquinho comigo hoje. Então, eu tenho muito a agradecer a todas as minhas colegas, muito a agradecer ao Jonas, a Rosane, a Rosa, a Ana,
por poder estar aqui hoje e contar um pouquinho da experiência da Escola Neuza, né? E o que está acontecendo na nossa rede e o cenário de destruição que nos encontramos, né? Da educação pública de qualidade. Então é isso, muito obrigada a todos vocês. Uma boa noite. Valeu, Luísa. Ana, querida, queria te ouvir mais um pouco para tu falar para a gente as coisas que tu acha importante, deixar de mensagem também para quem está nos ouvindo aqui, inclusive para outras mães, né, da importância de lutar pela educação. Enfim, tu colocou muito bem no início, eu fico muito feliz de ter também no círculo de amizade, de poder estar convivendo contigo e a gente poder estar lutando aí por Porto Alegre melhor. Eu também sou uma pessoa que as pessoas pensam assim, servidor público, tá com a vida garantida, professor, mas na verdade a gente quer ver, gente, eu vim da escola pública, a gente quer ver mais crianças numa escola de qualidade, sabe? Eu quero ver mais pessoas na universidade, se eu tive acesso, não é só para mim, eu quero que outros tenham. E eu só tive acesso quando governos olharam para a população mais pobre, né? Eu sou o único, Ana, para te dizer, de 5 filhos, né? Viemos do interior do Rio Grande do Sul, o único de 5 irmãos que conseguiu chegar no ensino superior e fazer mestrado e doutorado só porque tinha bolsa federal, governo Dilma. Só fiz mestrado e doutorado por causa disso, do contrário não teria condições. Então, assim, essas políticas públicas, elas são importantes, por isso que a gente tem que fazer esses debates, né? Ouvir quem está na escola, entender as experiências e tentar conquistar. Nós não queremos uma Neuza Brizola de volta só. Nós queremos muitas escolas Neuza Brizola na cidade, como diz a Ana. Muitas crianças precisam estar o dia inteiro na escola com esses professores, né, qualificados, pessoas que estudaram, que fizeram concurso público. A educação não pode ser um penduricalho, uma coisa barata, que eu pego e chamo um parceiro, vem cá, um parceiro, vamos anotar aqui o nome, bota aqui um contratinho e depois, quando vê, sai um pingadinho de dinheiro lá para os CCs, para os candidatos a vereador, porque a gente sabe, assim, os contratos em Porto Alegre funcionam dessa forma, né? Eles chamam aqui, chamam ali, enfim, estamos vendo a pandemia, a corrupção ampliar, porque a lei de responsabilidade fiscal e a lei de licitações está sendo burlada também. Então, assim, a gente se preocupa, tem todo um contexto, né, de luta, e que é muito importante para nós, Ana, a tua presença aqui, porque a tua presença aqui nos anima de que nós podemos sim trazer as comunidades para debater educação, que não é o professor só que sabe, que vocês sabem, vocês entendem, vocês vivem e acompanham, como tu disse, a evolução, né, da filha dela, que ela colocou aqui para nós. Enfim, então, quer dizer, é importante essa escola com a professora Luísa, vou usar aqui o caso da Luísa Colato, é importante ela, de manhã e de tarde, com a mesma turma, acompanhando um desenvolvimento num ano letivo, e não ela, de manhã da aula, tem que ir correndo para outra escola, daí não interage, não constrói, não tem um conceito de currículo no sentido, né, lato. Enfim, tem muita coisa que a gente pode debater num outro momento aqui, mas eu acho que a Ana, ela aqui conosco, é uma esperança mesmo de que a gente pode sim, gente, trazer mais as comunidades escolares para debater educação e construir, e ouvindo eles a gente tem um referencial, né? Tem a resposta do que funciona e o que não funciona. A Ana é a prova viva de que realmente a escola de tempo integral, com esse conceito integral que a Luísa coloca, que a Rosa, ela tem uma resposta, porque traz a comunidade para defender esse modelo, quer dizer, tem coisas que dão certo que precisam acontecer e a comunidade precisa ser ouvida. Ana, querida, te passo a palavra, já me alonguei demais. Obrigada, meu bem. Então, alguns pontos que as gurias falaram que eu vou abordar. O Córtex é uma porcaria. Até agora a Marilena não conseguiu acessar de maneira nenhuma. Coloquei internet em casa, não sei nem como é que eu estou pagando, porque é uma mágica, assim, a situação toda. Por causa dessa porcaria, esse tal de Cortex, a coisa aí que o Marquesão usou para roubar mais um pouco de dinheiro. Não funciona. Como a Luísa falou, como uma criança vai ser exigido que use, que entregue a atividade, se não tem nem comida em casa, que dirá internet, né? É uma criança carente de tudo. Não, a internet, nesse ponto, ela só veio para ressaltar a nossa situação. O Marquesã quebrou, desmontou tudo, né? Quem conseguiu se aposentar, conseguiu. Quem não conseguiu, está aí penando.
eu estou falando dos professores, né, da rede do município inteira. Eu tive, dentro dessa minha caminhada, o prazer de conhecer, né, o Simpa, e através disso conhecer as pessoas que trabalham no município. Então, eu posso falar por mim. Quem se aposentou, se aposentou. Quem não se aposentou, está se lascando aí, né? Aí tu vê, qual é a dificuldade? Estou eu pensando, estava falando, eu acredito que o município tem obrigação de fazer escolas de turno integral com educação em turno integral. Analisa, tem que ter 40 horas. 40 horas, né? 2 escolas. Para quê? Coloca a criaturinha. Vou usar a Luísa. Coloca a Luísa lá. Pronto. A Luísa fica o dia todo com aquela turma. Coloca a Ive lá. A Ive vai ficar o dia todo com aquela turma. A Letícia também, o João também, a outra também, e assim vai. Tu não precisa pegar uma professora, colocar ela de manhã numa escola e à tarde na outra. É desumano. Mas o professor do município ganha bem. Ganha, é uma maravilha. Uma maravilha. Tá todo mundo rico. Todo mundo rico. Estão se socando na comunidade. Pra quê? Se tá todo rico. Pra quê? Por amor à camiseta? Não, por favor. Se é pra ter amor a alguma coisa, é um amor a alguma coisa que não dê estresse. Que tu não veja a criança sofrendo. Porque a pior coisa que tem é ver uma criança sofrer. Não importa do que seja. Seja uma dor de ouvido, uma dor de barriga, um piolho, qualquer coisa. Fome, frio. Eu duvido que alguém que ganhe bem, como todo mundo diz, como aquele ordinário, porque não existe outra palavra, aquele ordinário alegou que as professoras estavam ganhando entre 11 e 12 mil. Ele teve a capacidade, no mundo fictício que ele vive, de dizer isso para nós. Nem 50%. Exatamente, eu pedi R$1.000, ninguém quis me emprestar. O que acontece? As pessoas precisam ter consciência. Se sair da sua zona de conforto, sair de casa. Eu sou autônoma. Eu faço marmita para fora. Eu faço salgado para fora. A Luísa sabe. Cansou de minhas marmitas para lá. Eu tive que parar de trabalhar porque eu faço parte do grupo de risco e o meu marido também. Meu marido tem 17% do coração que funciona. E toda a escola, todos os professores davam infraestrutura para Maria Helena. Por quê? Porque sabem que o pai dela pode morrer a qualquer momento. Sabem que ela vai precisar dessa infraestrutura. Sabem que ela vai precisar do colo, do beijo, do abraço, que ela vai precisar da atenção. Assim como o fulaninho, o ciclaninho, precisa da atenção e eles estão lá sempre dispostos. Não importa por que seja uma arte, tu é chamado na escola. Entende? Tu tem esse vínculo com a escola. Por que não transformar todas as escolas do município em uma Neuza? Qual é a dificuldade disso? Nenhuma. Porque assim como tu vai ter que pagar um professor para um turno da manhã e um professor para um turno da tarde, não vai mudar nada. O que tu vai mudar é que tu vai dar infraestrutura para o teu funcionário mostrar o melhor dele, porque ele vai querer crescer, ele vai ficar ambicioso. Quem não quer mostrar a sua competência, quem não quer mostrar, quem não está ali para fazer o que ama, o que gosta, e imagina aquela criança que vai receber aquele ensino. O adulto que vai se tornar amanhã. Quem sabe não um professor. Como o Jonas, que veio lá do interior, conseguiu com uma bolsa de estudos, e foi indo e foi lutando. E assim vai. Mas a Ana não tem nenhum... Eu sou do segundo grau, tá, gente? Sou velha. A Ana não tem nenhum segundo grau e tá falando isso. Porque eu não tenho segundo grau. Eu perdi minha mãe, tinha 16 anos, eu vim de um lar desfeito pela bebida. Eu tive que crescer sozinha. E crescendo sozinha, ou tu vai pelo lado bom, que é o mais penoso, ou tu vai pelo lado ruim. Mas hoje em dia, do jeito que tá, não vai ter lado bom. Ou se dá uma infraestrutura para essas crianças hoje, ou amanhã, não tem adulto decente. E com esse governo que nós estamos, não tem nada decente.
Posto de saúde que funcionava, não funciona mais. Escola que é modelo, também não tem mais. Quanto mais criança, quanto mais família, quanto mais gente ignorante estiver para ele, melhor. Melhor para ele roubar, melhor para ele lavar, melhor para ele colocar esse tipo de gente que é esse secretário sem educação, debochado, nojento. Nojento. Ele é nojento, ele é podre. Ele não é um ser humano. Ali, para tratar de criança, tratar de vida, a criança é vida. Não. Me desculpa. Ainda bem que estão pedindo impeachment dessa criatura. E eu tenho fé que vai dar, que vai rolar. Porque as pessoas são tão alienadas a certas coisas. Eu vou botar numa questão que está lá mesmo. Aí assim não precisa mudar. Mas a gente precisa da mudança. A gente precisa de sangue novo, que vá ali, que lute, que batalhe pelo professor, pelo enfermeiro, pela diretora, pelo gari, pelo rapaz que trabalha no DEMAI. A gente precisa de gente que trabalhe, que lute, que vá lá dar pelo menos um caminho de aterro para aquela criança, para aquela casa. Tu não está acreditando no que eu estou falando? É simples. Vai ali na Caicai, que é bem pertinho aqui na Zona Sul. Eu tô pertinho da Caicai, tô a 5 minutos da Caicai. Vai ali, tu vai ver criança correndo, tu vai ver criança brincando, tu vai ver criança na rua, tu vai ver criança com fome, tu vai ver criança que não tá com fome. Mas tu vai ver todo mundo na rua. Por quê? Porque mãe e pai têm que trabalhar, criança fica na rua. E aí ele tá seguro. Graças a Deus, tá seguro. Mas não tem saneamento básico, não tem banheiro, não tem comida, não tem roupa, não tem calçado. Então, acho que está na hora da gente pensar e começar a sair de dentro de casa, tirar a bundinha da cadeira e pensar no outro, né? Não é porque o teu filho estuda numa escola particular que tu não possa ajudar o filho do vizinho que estuda no município. Então, eu acho que eu já me estendi demais, inclusive. Gostaria muito que a gente retomasse em um outro momento esse assunto, porque é um assunto bem amplo, bem longo, e que eu não vou desistir de lutar por isso, porque eu adorei xingar o secretário da Educação, é maravilhoso, e lutar pelas crianças, e ver as crianças, e eu não conheço ninguém, não sei o nome de ninguém, mas eu chego na Caicai, eu sou a Ana. A mãe Ana. A mãe Ana me representa, e isso é o auge do amor. Só quem é mãe que pode sentir isso. Então, é assim, é emocionante. Mais uma vez, obrigada. Lu, beijo, gata. Obrigada, Jonas. Obrigada por tudo. Rosa, foi um prazer te conhecer. Da mesma forma. E obrigada a todos que estão assistindo e comentando a live. Obrigada pelo apoio ao nosso amigo Jonas. Valeu, gente. Muito obrigado, Ana, pela tua luta, enfim, pelo teu depoimento. Muito importante para nós, enriquecedor. E a gente percebe, né, Rosa, como as pessoas vivem a educação. A educação, às vezes, as pessoas pensam assim, vai lá o professor, 40 horas da aula, pega seu carro, vai embora, pega o seu ônibus, vai embora. Não, a educação, ela é vivida pelas famílias. Essa é o relato fantástico para nós. É sonho. Nós temos uma utopia, nós temos um sonho por uma educação de qualidade para todos, para as classes populares, especialmente, porque as classes médias e altas já têm. Então, o nosso trabalho é justamente com as classes populares, que a gente quer ver elas conseguirem isso, essa educação de qualidade que nós tanto sonhamos. Legal. Muito obrigado, assim, gente, Luísa, por ter estado conosco aqui, a Rosa, a Ana, por trazerem o conhecimento de vocês, trazer a experiência, a palavra de vocês. Paulo Freire diz muito que a gente tem que dizer a nossa palavra, levar a nossa palavra, e eu acho que é isso. A gente precisa combater o que está ruim, tem que elogiar o que está bom. No momento, a gente só vê coisa ruim. Realmente, não é porque nós somos cri-cri, não é porque a gente é do contra. Na verdade, nós estamos perdendo muita coisa. Que a Ana falou, estamos perdendo posto de saúde, estamos perdendo escola, perdeu metade da escola. Essa é a realidade. Neuza Brizola
tinha uma escola de tempo integral, não tem mais. Agora tem um arremedo, uma invenção, uma mixaria, uma mentira, mesmo tendo dinheiro em caixa na prefeitura. Que agora ele anunciou que vai vender aí, vai comprar 4.000 matrículas. Qual é o custo disso? Isso é enorme. Isso é transformar a educação em mercadoria, não pode ser uma coisa que gera dinheiro. É como vocês falaram aqui hoje, é vida. Educação é vida, é construção de conhecimento, é humanidade, é produção de relações, isso que a Ana coloca, que uma mãe, né, não tem uma mãe, uma criança, mas tem a escola, e daí tem um alimento, e daí daqui a pouco tem até um tênis, porque a gente vê isso, os professores fazem rifa, eles organizam, porque as crianças estão sem muita coisa. Se o desemprego é grande, a corda arrebenta no lado mais fraco, é a criança que não vai fazer 3 refeições por dia, é a criança que não vai ir na unidade da saúde, né, unidade de saúde, que vai contrair uma enfermidade. Então, agora querendo voltar às aulas sem protocolo, sem condições mínimas. Vamos ver se tem condições. A Marilena não vai. Então, assim, é uma loucura total que a gente vive, uma insanidade. O Marquesan, e quero encerrar a minha participação aqui, o Marquesan, antes de aprovar o impeachment, o começo do impeachment, estava toda fechada a cidade. Aprovou o impeachment, ele encontrou a vacina para a doença. A vacina para a doença é o impeachment, que abriu tudo, inclusive daqui a pouco volta às aulas. É surreal, gente. É preocupante, porque são vidas. E nós, aqui, cidadãos comuns, a gente é tratado como número. Eu acho que a gente só tem nessa live a ganhar. A gente ganhou muita coisa aqui, que é conhecimento, que é construção coletiva. E é nisso que a gente tem que apostar, nas experiências boas e resgatar. Tem que ser uma missão nossa, como foi colocado por vocês, construir mais escolas nesse nível, nessa condição, adequadas, de fato, para que o aluno entre lá e saia alfabetizado, como a Luísa falou. É isso que a gente quer. Nós não queremos que o aluno fique 4 anos sem ser alfabetizado porque não tem um professor 40 horas, porque falta professor. Os 4 anos de Marquesan, Rosa, professor de matemática e português era raridade, o quadro fechado nas escolas. Todas as turmas que passaram no 3º ciclo ou não tiveram matemática ou não tiveram português em algum ano. Essa é a média. Então, assim, isso é complicado. Então, assim, gente, muito obrigado. Desmonte, exatamente, desmonte. Então, assim, Luísa, obrigado pela tua participação, Ana também, por ter conversado conosco, Rosa, e para todo mundo que nos acompanhou, um grande beijo no coração, e vamos continuar discutindo e vamos continuar defendendo a educação, gente, porque a educação, ela transforma, vocês viram nessa live. Compartilhe essa live, porque é importante que mais pessoas ouçam a voz da Rosa, da Luísa e da Ana. São 3 mulheres guerreiras, têm muita experiência, muito conhecimento, e nessa prosa aqui a gente aprendeu muito com elas hoje. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Abraço. Até.